Tá certo, então fica aí a recomendação de novo pra galera. E agora, eu desliguei a minha câmera aqui, ou os ouvintes não estão vendo, né? Mas eu vou checar as perguntas aí que a gente colocou no Instagram pra galera responder. Mas não. É, deixa eu só abrir aqui. A Gi não tem mais nenhuma pergunta que ela gostaria de fazer pro Luiz? Não, eu só queria mostrar uma coisa que eu peguei aqui, que eu achei, que foi uma trilobita aqui. Ah, eu que te dei essa trilobita? Na verdade, foi o André, né? Deu pra mim e pra Mari. E ela é muito importante, eu tenho até hoje, faz muito tempo que a gente tem. Caramba. Que legal. Uma trilobita, que bom que você tem ele até hoje, muito legal. Depois dos dinossauros, os trilobitas são os caras mais famosos do mundo pré-histórico. É aquele que parece uma baratinha, né? Uma baratona, né? Baratona, né? Ele parece, né? Ele tem o corpo achatado, mas ele tem uma estrutura diferente. Bom, Luiz, a primeira Vamos. pergunta foi da Fernanda, a Nanda Diniz. Ela perguntou se existe alguma chance de reviver os dinossauros. Acho que é baseado no DNA, alguma coisa do tipo. Não, com base em DNA, não, zero. Cara, a Dolly, quando fizeram aquele clone da Dolly, os caras tentaram 400 vezes até conseguir que o DNA de um bicho fosse colocado num óvulo de um bicho vivente da mesma espécie que estava lá. Aquilo lá, olha, foi um negócio, clonar um bicho daquele. Clonar um dinossauro, nem tem mais DNA, não tem resto de DNA, é impossível. O que é possível hoje é recuperar algumas partes, algumas características por meio de engenharia genética. Então, você sabe, né? 90% dos nossos genes, eles são estruturais. Eles foram desligados, mas você não pode tirar ele de lá, senão você desmonta o DNA, né? Então, o que os paleontólogos estão fazendo? Eles estão mexendo nos genes dos dinossauros viventes, são as galinhas. Aí eles fazem dinossauro nascer com os dois ossos da maxila separados, como eram nos dinossauros, agora está fundido. Fazem a tíbia crescer, porque as aves reduziram a tíbia. Agora estão querendo fazer o rabo crescer num feto, num pintinho. E vão mexendo lá nos genes, ligando e desligando os genes. Essa é a única coisa que pode nos mostrar algum aspecto, né? Mas olha, eles realmente conseguiram modificar a galinha? Eles conseguem, mas nasce tudo uns bichos, tudo um monstrengo, né? Meio torto. Uns negócios tudo assim, sem dente, com os alvéolos dos dentes, mas sem os dentes. Nossa, que É bizarro. um negócio muito grotesco, assim. Não dá pra voltar ao que foi antes, né? Nunca mais a gente vai ver. Não dá para você ir lá e falar, vamos religar todos os genes de um Velociraptor. Bom, Não dá, vai sair sempre um monstro, assim, com o rabo de um, com a cabeça do outro. Vamos ter que nos contentar com os filmes só, né? Então. E com as aves. E com as aves, que parecem. Que são lindas, né? Tem muita As aves diversidade. são o brilho do sol, né? São os dinossauros glorificados. Bom, a Mari Rocha, que é acho que é a irmã, né, da Giovana, Isso. ela perguntou se existe um esqueleto completo do Purosaurus brasiliensis. Putz, não. Não existe. Você pode Eles explicar, estão... Luiz, qual que é esse Purosaurus brasiliensis? Opa, eu posso. Naquele meu livro Dinossauros e Outros Monstros tem ele. Olha, foi um crocodilo gigante que existiu num mega pantanal que existiu aqui na Amazônia, né? Quando a Amazônia era um grande lago, em vez do rio, ele era uma planície alagada, um mega pantanal chamado Pebas. E lá vivia uma megafauna. Isso foi há 9 milhões de anos. Dentre elas os animais estavam um crocodilo que chegava a 14 metros de comprimento, que comiam os bichos parentes da capivara, assim, capivara com 1 tonelada. Era um... Nossa! E esses animais foram preservados em sedimentos que são hoje retrabalhados pelos rios. Então os ossos estão sempre desarticulados, fragmentados, quebrados. Mas sim, já foram encontrados crânios completos do Purossauro. Isso é uma coisa muito maravilhosa, né? Mas um esqueleto completo ainda nunca foi feito. Não conheço. Pode ser que exista no exterior, mas aqui no Brasil, não.
Mas é possível fazer, porque, olha, ele é igualzinho. É só pegar um crocodilo pequeno e aumentar. Você vai ter um bicho, um esqueleto do Purosaurus. Entendi. Bom, o Cuca Ribeiro, que é o Luiz, é um ex-membro do Gaia, ele Luiz enviou. não, Lucas. O Lucas, desculpa, Lucas. Ele perguntou se é possível que os dinossauros tenham tido pena. Não só é possível, como os dinossauros sim tinham penas. E olha, eles herdaram as penas de ancestrais deles. As penas são muito mais antigas até mesmo que os dinossauros. E Caramba. os dinossauros não só herdaram as penas, como tinham o corpo coberto com penas, como aprenderam a usar as penas para voar, para ganhar cores, para camuflar, para namorar, para tudo. Os dinossauros eram super emplumados. Agora, assim como todos os outros grupos, a evolução tira e põe as coisas, né? A evolução tirou as pernas das cobras, a evolução tirou os pelos em nós, né? Você pega lá o seu parente mais próximo, que é um chimpanzé, putz, o bicho é inteiro peludo. A evolução também tirou as penas de vários dinossauros, mas muitos dinossauros hoje já são encontrados com penas fossilizadas completamente emplumados. Legal. Caramba. É que eu acho que a galera não tem essa noção, que nem você falou no começo, que o período dos dinossauros é gigante, né? Teve uma evolução. Gigante. Sim. É que os mais divulgados também são os que parecem com répteis, né? Que lembram répteis. É, porque se usava o modelo dos iguanas, do jacaré, para construir o dinossauro. Então, sempre faziam eles pelados com escamas, né? Entendi. Bom, a Mari também enviou, a irmã da Gia, Mari Rocha 23, também perguntou se existem ainda dinossauros aquáticos. Nossa, estou impressionado com o interesse da Mari pelos dinossauros, que legal. A Tem Mari várias, tem várias. tem um monte de pergunta dela. Dela e do chefe dela, eles estavam discutindo quais Ótimo. perguntas fazer. Que ótimo. Mas, ô Não, Luiz, se você tiver alguma coisa que você precisava sair, você pode falar pra gente, a gente encerra, tá? não, eu tenho mais 5 minutos, infelizmente. Não, tranquilo, a gente passa correndo aqui pelas perguntas, então. Sim, havia um dinossauro que gostava muito da água, que eram os espinossauros. Eles eram até muito bem adaptados à água. Não quer dizer que eles eram aquáticos, como animais que se tornaram aquáticos totais. Eles eram aquáticos facultativos. Eles iam lá caçar, pescar e criavam os filhotes, punham os ovos, tudo fora da terra, certo? Fora da água. Então, nós não tivemos, assim, dinossauros que a gente pode chamar assim, de dinossauros marinhos. Nós não tivemos isso. Dinossauros foi um grupo de répteis, arcossauros totalmente terrestres que viveram sobre os continentes durante toda a era mesozoica. Entendi. Então vamos para a próxima pergunta. Essa aqui é muito interessante, eu acho. Foi a Maria Emília que perguntou. E ela perguntou se os Raptors realmente eram tão inteligentes quanto se mostra na franquia Jurassic Park. Maria, Emília, não. Como no Jurassic Park, acho que quase nada né? Os bichos enormes, né? Que assim, eu fico impressionado. Os dinossauros lá no Jurassic Park, eles não podem ver um humano, né? O bicho pode estar com a barriga cheia, mas se ele vê um humano, ele vai lá comer. Como eles odeiam os humanos. Olha, esses dinossauros, dromeossaurídeos, dinossauros terópodes, caçadores, eram mais inteligentes que os outros. O índice de encefalização, o coeficiente de encefalização deles, ou seja, o tamanho do cérebro relativo ao tamanho do corpo, era maior do que todos os outros dinossauros. Então, eles eram, sim, inteligentes e espertos. Não como no filme, apesar de que eu assisti muito pouco esses filmes aí. Mas eles, como caçadores, eles tinham que guardar trilhas, ter estratégias de caça, eles tinham que lidar com as presas, ainda tinham que cuidar da prole, etc, etc. Então, eles eram, sim, animais mais espertos. As aves são mais espertas que eles ainda. O coeficiente de encefalização ainda é maior nas aves. Entendi. E ela também perguntou quais são as últimas descobertas sobre eles, se já é possível saber os sons que emanavam e suas cores. Isso eu não sei se ela tá falando só dos Raptors, eu acho que são todos os As dinossauros. cores, sim. As cores, sim.
Há 10 anos, um paleontólogo, um biólogo, descobriu que as partículas fotografadas nos restos de penas fossilizadas de dinossauros, descobriu que não eram bactérias, mas melanossomos. E essas estruturas são as estruturas que dão a coloração a todos os vertebrados. Todos os animais são coloridos, verde, azul, amarelo, marrom, tudo. Pela forma e pela disposição dessas células. Então, hoje, quando eles encontram, eu tenho um aluno que faz um doutorado com isso. E quando eles encontram uma pena fossilizada, eles fotografam os melanossomos e com a disposição e a forma deles, eles conseguem determinar as cores. A gente hoje sabe aproximadamente a cor de mais ou menos 5 dinossauros só. Pouco, Nossa. né? Bem Mas a pouco. gente já sabe. E a outra parte da pergunta... Era os Sobre os sons. sons. Não, som não, praticamente zero. A gente sabe que o Parasaurolopho tinha uma crista enorme, oca, que provavelmente ele usava como uma caixa ressonante. Mas eu acredito que sim, que os dinossauros produziam sons, porque o som é muito explorado em todo o mundo animal. Mesmo que seja um grunhido bem sem vergonha, assim, né? Eu já vi jacaré assobiando. Eu vi filhotes de jacaré assobiando. Então, eu acho que sim. Veja como as aves usam, né? A vocalização é super, né? Mas você acha que não é nada. Os filmes, por exemplo, que tem de dinossauro, eles reproduzem um som mais ou menos fiel a que seria? Não, porque ninguém sabe. É só um Provavelmente chute. não. Provavelmente não. Provavelmente não é fiel. Porque. Mas acredite, é o melhor que eles podem fazer, né? E eu, para falar a verdade, o único Jurassic Park que eu assisti foi o primeiro, cara. Eu não assisti mais nenhum, acredita? Você não foi muito com a cara, Luiz? Não, eu não sei, cara. É como eu te disse naquele momento, eu não tinha esse tipo de apreço pelos dinossauros. Entendi. Essa coisa muito assim, meu apreço mesmo é pela força que eles têm para ensinar, para me ensinar, para eu aprender. É isso que me fascina neles. Eu Legal. achei o Jurassic Park 1, para mim, aquilo é uma obra-prima da humanidade, assim, sabe? Aquilo ali, para mim, é como uma sinfonia do Mozart. Aquilo lá é uma obra de arte mesmo. Ainda mais na época que foi feita, né? Ainda mais na época. A ideia, o filme, os cenários, as reconstruções, aquilo tudo é lindo. Agora, o som a gente não sabe, porque é muito difícil, né? Mas eu acho que hoje você talvez não gostaria desse tipo, porque eu acho que talvez o conhecimento ele vai deixar um pouco chato. Você falava assim, talvez o dinossauro não faria isso, que nem que você falou que o dinossauro no filme corre atrás dos Ah, humanos, e aí você ia ficar tipo, nada a ver esse filme. eu consigo, eu conseguiria, assim, eu não ia ser tão chato assim, mas eu conseguiria, sim, abstrair. É que eu não tenho muita paciência mesmo. Eu acho que tem muita violência, muita tensão, né? O filme sempre começa lindo, com uma paisagem sublime, com pessoas afetuosas, aí começa a entrar numa escalada De de evento. tensão e violenta, cara. Você chega no final do filme, assim, você tá agarrado no sofá, assim, né? Putz, eu não tenho mais idade para isso, cara. Bom, vamos passar então para a próxima, que é o do Gui Pontes, nosso amigo. Ele perguntou qual que é a importância da paleontologia no século XXI. Ele fez várias perguntas aqui. Qual é a perspectiva da matriz energética de combustível fóssil para energia sustentável? Jesus. Olha, a paleontologia nos conta a história do mundo. Cara, ninguém sabe nada. A gente vive num mundo onde as pessoas não entendem o mundo. Não entendem por que precisa haver florestas. Não entendem por que precisam haver os desertos. Porque precisa cuidar dos oceanos, da água. Sabe por que as pessoas são relaxadas com isso? Porque elas não conhecem a história do mundo. Quem conta a história do mundo é a paleontologia e a geologia. É isso que nos conta a história. E olha, é uma história fascinante, é um patrimônio cultural da humanidade, o que os paleontólogos e os geólogos têm para nos contar. Vocês, engenheiros ambientais, vocês têm que estudar
essa história, ela é muito importante em todas as mudanças, como elas aconteceram, o valor das espécies que vivem hoje, que nós provocamos a extinção delas, a gente só aprende isso quando a gente conhece de onde elas vieram. Essas coisas, as pessoas acham que vieram do zoológico, né? Então, nós precisamos da paleontologia, dentre tantas outras coisas, para conhecer a nós mesmos e o mundo que nós vivemos. As matrizes energéticas, agora nós estamos chegando no limite, né? Ninguém aguenta mais, né? Lançar 500 bilhões de toneladas de CO2 por ano na atmosfera. Claro, nós vamos começar a sentir as consequências disso, né? Do nosso afastamento da natureza, como nós nos distanciamos dos animais, como as nossas cidades não são sustentáveis, como elas perderam. Olha, nós vivemos em cidades, e olhe lá, hein? E olhe lá, há 10 mil anos, há 6 mil anos nós vivemos em cidades. 6 mil anos. Os outros 195 mil anos de Homo sapiens, nossos genes cresceram no mato. Então, cara, eu agora vim embora de São Paulo, né? Você vê a natureza, como é legal, como é importante. E nós seres humanos, estamos vivendo num mundo que não é nosso. Num ambiente que não é o ambiente que nós evoluímos para viver em cidade, cara. Por isso que eu acho que tem aquelas doenças do século, né? Que é a doença da depressão, de ansiedade. O Freud escreveu sobre isso, não? O mal-estar da humanidade, cara. Nós perdemos isso. Conhecer essa história, a importância das árvores, do mundo, da água, do lago, do passarinho, né? Nós estamos infestando o mundo, né? De gatos e cachorros, cara. E acabando com a biodiversidade. Acabando com a biodiversidade, né? Não sei, de uma época para cá, teve uma cachorrização nacional, né? Cara, tinha cachorros que viviam aqui nesse lugar que eu moro, né? Que é um lugar bem grande. Puta, a fauna toda destruída, né? Agora os bichos estão voltando para cá, as jiboias estão voltando, as cutias estão voltando. São animais também para a gente apreciar. Então eu acho isso. A matriz energética, nós precisamos conhecer este mundo para que a gente possa lidar melhor com ele, viu? É isso, então. A Maria Emília também fez outra pergunta, se os dinossauros eles possuíam um instinto maternal/paternal com os filhotes. Super, super. Os dinossauros construíam ninhos, punham ovos coloridos, camuflados, protegiam os ovos, e nós temos fósseis de esqueletos de dinossauras ou dinossauros sobre os ovos, protegendo os ovos. Temos fósseis de adultos num ninho com 14 filhotes. Sim, eles super cuidavam, eram super paternais com os filhotes. Alguns grupos, outros não. Aqueles pescoçudos cavavam um buraco, enfiavam os ovos ali e tchau. Nossa, que legal essa diversidade. Tem de tudo. É igual mamífero, né? O mamífero normalmente cuida bem, né? Bom, gente, a Mari perguntou qual livro você indicaria para uma pessoa leiga. Eu acho que a gente já falou, né? Qual que seria. A Mari também perguntou se teve dinossauro no Nordeste, se só teve dinossauro no Nordeste ou em outras regiões do Brasil. O Brasil inteiro, Mari, eu costumo falar para as crianças, né? Não teve 1 centímetro desse lugar aqui, só que era outro chão, né? Os chãos já foram todos erodidos e apagados. Mas não teve 1 centímetro quadrado que um dinossauro não pisou nesse país. Eles andaram por tudo 170 milhões de anos, pensa. Milhões e milhões de animais, né? Bom, ela também fez a pergunta aqui: o que você não faria se você não fosse paleontólogo? O que eu não faria se eu não fosse paleontólogo? Não, o que você faria se você não fosse paleontólogo? Que outra profissão? Quase deu um nó na minha cabeça. Eu também. Eu falei errado? Perdão, desculpa. O que eu não faria se eu não fosse paleontólogo? Eu acho... Arqueologia, Luiz, não sei. Não, eu acho que eu ia... não sei, cara. Acho Escritor, né? Escritor. Sei lá, obrigado. Acho que eu ia ser ator.
Olha só. Você tem sonho de ser Sério? ator? Eu não tenho sonhos, não, mas eu gosto muito de representar, assim. Legal. Ah, eu acho que as crianças, né? Isso deve ser algo bastante utilizado, né, para ensinar. É sonho também. Eu gosto muito de música também, mas não consegui estudar. Bom, ela perguntou também o que que você acha de filmes sobre dinossauro. Acho que você já deu uma palhinha, não assiste muito, né? Sim. Ela perguntou se você tá ansioso pra Jurassic World 3. Putz, não tô, não. Nem tá Mas sabendo. eu prometo que eu vou assistir, viu? Aí sim, Beleza. Luiz. A Ellie Rocha 22 falou: Olá, Nelly, tudo bem? Em que momento você decidiu ser paleontólogo? Eu decidi ser paleontólogo quando eu estava no último ano de biologia e eu perguntei para mim mesmo assim, meu Deus, o que que eu faço da minha vida? E aí um professor me ajudou muito, foi um cara muito importante. Ele falou, vem trabalhar aqui, nós trabalhamos com os fósseis lá em Londrina. Aí ele falou, ó, tô indo para São Paulo, eu vou te levar lá, vou te apresentar para um paleontólogo. Foi o meu orientador de mestrado e doutorado. 6 anos depois, me tornei professor da USP, você acredita? Que Incrível. legal. É Caramba. muito, muito legal. Do tempo que eu decidi ser paleontólogo até eu me tornar um professor lá, foram 6 anos. Nossa, parece que era destino, porque foi pouco tempo, né? Na minha Foi opinião. muito pouco tempo, foi um único concurso na minha vida, sabe? Nossa, foi uma coisa assim, Tinha que muito, ser. muito tinha que ser, Gi. E agora que a gente está chegando no final do podcast, quase que a gente ia se esquecendo, mas a gente tem aquela pergunta que ficou aberta do começo, né? De qual seria o maior dinossauro que se tem registro. Então, professor, qual que é o nome do gigante? Olha, todo mundo quer ter o maior dinossauro do mundo, né? Os americanos, os europeus, os australianos e os sul-americanos também, né? Para mim, o maior dinossauro que existiu foi o Argentinosaurus. Ele foi encontrado na Argentina, é um dinossauro do período Cretáceo, e o esqueleto que eu visitei media 42 metros de comprimento. Dizem que ele está um pouco exagerado, 5 metros, e que chegava a 37 metros. Bom, recentemente descobriram o Patagotitã, também na Argentina, com 37 metros de comprimento. Então, para mim, não tem dúvida, assim, que os maiores dinossauros do mundo viveram mesmo na América do Sul. Entendi, professor. Valeu pela resposta. E aí, pro pessoal que ficou curioso como são esses dinossauros, só dá uma pesquisada aí no Patagotitã e no Argentinosaurus. Valeu, pessoal, eu preciso ir. Tá bom, Tranquilo, Luiz, tranquilo. tranquilo. Luiz, aí. Eu comecei uma agrofloresta aqui em casa. Que legal. Que legal. É, É de alimento ou é. é de alimento. Nós compramos uma casa que tem um quarteirão de terreno e ela é dentro de uma APA, uma área de proteção Nossa, que ambiental. Caraca, legal. que legal. É maravilhoso. E nós, cara, hoje eu pus no meu Instagram uma jiboia, pegou um jacu. Eu vi. Meu Você Deus. viu? Na sua Cara, casa? já é a quarta jiboia que eu acho aqui, meu. Um jacu é aquele pássaro, é um pássaro, né? É um pássaro. Eu cheguei na horta, assim, fui molhar a horta, tinha aquele monstro engolindo Meu um Deus. jacu, Nossa, cara. Falei, gente. E aí nós caramba. estamos fazendo uma agrofloresta e amanhã é dia de eu trabalhar aqui, das árvores. Então eu preciso ir mesmo. Entendi, Tudo bem, tranquilo, a Luiz. gente agradece muito a sua participação. Foi uma honra ter você aqui no nosso podcast. Acho que agregou Muito muito pra obrigado. galera estar assistindo e obrigado de novo, Nery, por participar e dar essa chance Eu pra que gente. agradeço vocês, Conversamos Gi, muito bastante. obrigado, querida. Imagina, eu que Eu não lembro os apelidos de vocês, são apelidos muito incomuns. Eu sou o Capote E eu e sou o o Lepre. outro é o Lepré. A Pote e o Lepré, muito obrigado. Vocês são ótimos. Vocês estão fazendo uma coisa muito boa. Parabéns, viu, meu?